O primeiro domingo dessa série, o Jefferson, um dos presbíteros dessa igreja, ele abriu essa série falando sobre o primeiro dos brados, que é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Foi o brado do perdão. Jesus, ele na cruz, ele fala sobre perdão, ele anuncia perdão. E por causa disso, nós somos então convidados a perdoar aqueles que nos ofendem. No domingo passado, o Bruno, ele trouxe uma outra reflexão no segundo brado da cruz, que é o brado: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Um brado de garantia, um brado de esperança, um brado em que o Senhor Jesus Cristo garante ao seu discípulo que ele pode e vai ter uma moradia e vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A esperança cristã está baseada nessa frase: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje nós vamos falar sobre esse brado, ou estes dois brados, na verdade, que aparecem aqui no texto de João, no capítulo 19. E este brado, eu já quero dar o título para você, é o brado da afeição. Agora, para a gente entender bem o que esse texto está ensinando para a gente precisa compreender um pouquinho do todo desse texto. João, ele faz questão de narrar a crucificação do Senhor Jesus Cristo de maneira um pouquinho diferente dos demais evangelistas. Ele, por exemplo, ele traz para essa cena essa questão da presença de mulheres que estavam ali aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo, e ele faz questão de apresentar uma figura nesse texto que crente morre de medo de falar dela, que é a Maria, mãe do Senhor Jesus. Crente morre de medo de Maria. Falar de Maria numa igreja evangélica é perigoso, porque o pessoal morre de medo. O pessoal tem angústia com Maria, porque se você elogiar um pouquinho mais o pessoal... Mas, meus irmãos, essa é uma angústia e uma reação tola e antibíblica. Porque sim, nós não cremos que Maria ela foi uma redentora, nós não cremos que Maria tenha poder de salvação, nós não cremos que Maria ela seja mediadora, mas nós cremos que Maria, com base na Escritura, foi uma mulher extremamente importante. Foi a escolhida por Deus para a tarefa talvez mais sublime que uma mulher poderia ter, que é gerar em seu ventre o Filho de Deus. Maria foi uma mulher que é uma mulher na Escritura que tem muito a nos ensinar. Maria, ela é uma figura importante, especialmente nessa passagem. Agora, deixe-me localizar você aqui na ambientação desse texto. O texto diz para a gente, no versículo 25, ele diz assim, esse texto que a gente acabou de ler: perto da cruz de Jesus. Maria estava perto da cruz, aos pés da cruz. Estavam sua mãe, a irmã dela, provavelmente Salomé, que é a mãe dos filhos do trovão, Tiago e João, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Estavam essas mulheres ali aos pés da cruz. Agora, interessante é que João ele faz questão de destacar Maria e coloca ela em primeiro lugar, porque, sem dúvida, esse foi o momento de maior angústia para essa mulher. Ela estava diante do seu filho, que passava pelo momento de maior aflição e angústia na sua vida terrena. Se você um dia voltar em Lucas no capítulo 2, você vai descobrir que essa mesma Maria, que aqui está no pé da cruz, ela recebeu uma profecia. E eu não tenho tempo para a gente voltar lá em Lucas capítulo 2, eu vou tentar resumir para você o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus Cristo completou 8 dias de nascido, como cumpria a lei do Senhor, como mandava a lei do Senhor, Jesus ele tinha que ser apresentado no templo para ser circuncidado, para receber a marca da aliança e ser apresentado no templo. E então eles apresentaram o Senhor Jesus Cristo no templo.
E é interessante que o texto de Lucas nos narra que naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo está sendo apresentado, José, Maria e Jesus, ainda um bebê, eles encontram um indivíduo chamado Simeão. Um homem idoso que era piedoso, que aguardava a consolação de Israel, ou seja, a vinda do reino de Deus. Era um indivíduo que tinha recebido promessas do próprio Deus, que ele não iria morrer sem ver a esperança de Israel. E então ele se encontra com o menino. Ele toma o menino nos braços. Ele ora ao Senhor e fala: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação que tu preparaste para o teu povo. Glória para o povo de Israel e luz para as nações. Logo depois que ele ora, louva ao Senhor por ter o Redentor nos seus braços, ele vira para sua mãe e fala uma coisa que às vezes passa despercebida nos nossos olhos na leitura do texto. Ele vira para Maria e diz: uma espada traspassará a tua alma, teu coração. Porque ao mesmo tempo que Maria ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, o que era a razão de grande alegria e de grande júbilo, ela mesma, quando recebeu essa notícia, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela se alegrou por isso, era a razão de alegria, profunda alegria, ser mãe do Salvador. Mas ao mesmo tempo que era a razão de profunda alegria, também era a razão de profunda dor. Porque Maria, ela acompanhou e viu o seu filho sendo perseguido pelos seus compatriotas. Maria, ela viu o seu filho sendo rejeitado pelo seu povo, sendo açoitado pelos seus algozes. Ela viu o seu filho sendo colocado como objeto de chacota por aqueles que lhes perseguiam, que lhes perseguia. Então Maria, ela está aqui no pé da cruz, no seu ambiente, no seu momento de maior angústia, mas ao pé da cruz. E é interessante notar, e o texto de João ele faz questão de nos dizer isso, que o Senhor Jesus Cristo nesse momento ele tinha sido abandonado por todos os seus discípulos, com exceção de João, que ali tinha ficado. Todos os discípulos, sabe o Pedrão corintiano, que corta a espada, corta a orelha de oficial do Estado, por isso que ele é corintiano. É o Pedrão bravo, cheio de si. Os demais, Tiago, que pediu para sentar na esquerda do Pai, na esquerda de Jesus Cristo, no reino dele. Os discípulos, que todos eram cheios de pompa, fugiram. A fé de Maria foi suficiente para encarar o que estava encarando aos pés da cruz de Jesus. E eu não sei se você é como eu, mas basta bater uma onda contrária, a gente negocia a nossa posição ao pé da cruz. Basta bater uma situação difícil que a gente não consegue aturar e receber, a gente negocia: será que vale a pena ficar aqui? Será que vale a pena ser testemunha desse martírio? Será que vale a pena ir até o fim? Maria nos dá uma lição tremenda de perseverança, de fé, que ainda que esteja profundamente magoada e esteja profundamente ferida por aquilo que ela está vendo, ela não sai do pé da cruz. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso precisa encher a gente de esperança, porque dá para ficar aos pés da cruz, ainda que a onda que esteja batendo na nossa tempestade seja bem dura. Dá para ficar no pé da cruz, ainda que a situação seja adversa.
De novo, e eu acho sensacional, o fato de que João ele apresenta Maria para nós aqui, logo depois de uma cena que é extremamente importante nesse texto. O texto diz para nós que quando eles crucificaram, os soldados crucificaram o Senhor Jesus, o texto nos informa que os soldados, então, eles decidiram pegar as roupas do Senhor Jesus Cristo, dividir entre eles, e sobrou ali a túnica. E é interessante porque quando você faz alguma pesquisazinha bíblica, você descobre que no mundo antigo, a peça, ou a vestimenta de um judeu na antiguidade, tinha 5 partes, tinha 5 pedaços, por assim dizer. Então, eles foram pegando as partes da roupa de Jesus e foram dando para cada um, até que sobrou a túnica do Senhor Jesus. E a tradição judaica também nos informa que a túnica que alguém usava, de maneira geral, era um presente da mãe. Sabe coisa de mãe que fala assim, menino, pega o guarda-chuva, menino, põe a blusa. Então era da cultura judaica as mães ofertarem, quando os seus filhos chegavam à idade adulta, prepararem uma túnica e entregarem para os seus filhos. Como uma tentativa de transferir esse cuidado que veio até o momento da idade adulta e falar, olha, agora que eu não posso mais cuidar de você, agora que eu não sou mais responsável por te aquecer, por te alimentar, por te ajudar, toma essa túnica, leva contigo, porque esse é o meu presente para você. É isso que a tradição judaica nos ensina. Então, muito provavelmente, essa túnica que esses soldados estão sorteando no bingo romano é um presente de Maria. E é exatamente por isso que João, ele faz questão de, logo depois dessa cena, apresentar Maria. Ele não fala de Jesus que foi despido, não fala do sarcasmo dos soldados. Logo depois dessa cena, ele foca em Maria. Essa mãe que cuidou do seu filho. Essa mãe que beijou a mesma testa que agora tinha coroa de espinhos. Essa mãe que pegou na mão dessa mesma mão que estava cravada por um cravo. Essa mãe que alimentou aquele corpo que agora estava dilacerado pelos açoites. Essa mãe que proveu uma túnica e agora ela está sendo objeto de chacota e de sorteio chulo e desrespeitoso do seu filho. Não importa quão profunda seja a nossa dor, o lugar que a gente tem que estar é no pé da cruz. Isso não foi suficiente para Maria fugir. Isso não foi suficiente para Maria querer ir embora. Você já viu gente que quando começa a sofrer, fala, chega, vou embora, não quero mais, não aceito mais esse Deus. Maria persevera. E é interessante que o texto faz questão de nos dizer que ela não falou nada. Do mesmo jeito que ela guardava no coração todas as coisas, quando ela recebeu a promessa de que ela seria a mãe do Redentor, ela continua aqui em silêncio, guardando no coração, sofrendo profundamente, mas não abandonando aquele que era seu filho e também é o seu Salvador. Que coisa linda, que perseverança. E meus irmãos, a gente, como eu costumo dizer aqui para vocês, a gente não faz ideia do que é esse tipo de perseverança. Qualquer abatimento já é suficiente para a gente querer largar o osso. Qualquer abatimento, qualquer frustração, qualquer desânimo já é suficiente para a gente querer abrir mão. Maria está dizendo, independente do que estejamos passando, o nosso lugar é aos pés da cruz. E nesse ambiente de angústia, o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele profere 2 brados aqui de afeto. Primeiro ele vira para Maria, versículo 26, diz assim, quando Jesus viu sua mãe ali
e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Esse primeiro brado de afeto, ele é muito interessante porque o Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja morrendo, ele cumpre o seu mandato como primogênito da família. Essa altura do campeonato, Maria deve ter mais ou menos uns 50 e poucos anos. Para aquela cultura e para aquele momento da história, isso já é ser considerado um idoso. E muito provavelmente José já está morto, seu marido. Então o responsável pelo sustento e pelo cuidado de Maria era Jesus, o primogênito. Jesus era o responsável por prover, por cuidar, por proteger a sua mãe, como mandava a lei. Jesus, ainda que ele estivesse sendo crucificado, ele não foge à sua responsabilidade e cumpre cabalmente a sua vocação. E ele vira para Maria e fala: Maria, você não ficará desamparada. Maria, você não vai ficar sem cuidado. Maria, você não está só. Quando ele está dizendo: mulher, aí está o teu filho, ele está dizendo: Maria, você não está só. Maria, fica tranquila. Eu já providenciei o teu cuidado. E por que é importante Jesus falar isso? Por uma razão simples, gente. Porque é no momento da angústia que a gente mais se sente só, né? A angústia e a adversidade, ela tem o poder de nos convencer, vira e mexe, de que nós somos os únicos que estamos sofrendo. Não sei se você já percebeu, vê gente sofrendo, gente na angústia, gente passando por tribulação, o famoso vale do crente. Estou no vale, pastor. E aí o indivíduo acha que ele é o único, que só ele está lá, que ele é o único que está lutando com isso, que ele é o único que está... Quando vem o Senhor Jesus Cristo e fala: Maria, você não está desamparada. E de novo, ela não está falando isso, Jesus não está falando isso só para Maria, Jesus está falando isso para todos nós. Porque quando ele se despediu e foi assunto aos céus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles que se colocam aos pés da cruz, eles nunca serão desamparados. Aqueles que se colocam aos pés da cruz, ainda que seja dolorido, ainda que seja angustiante, ainda que seja algo que seja dilacerante, Jesus garante e diz: Maria, você não vai ficar desamparada. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, mas eu espero que essa palavra para você, ela traga consolo. Primeiro, porque você não sofre só e você não está enfrentando essa vida sozinho. E segundo, porque se você está aos pés da cruz, você sempre estará amparado por esse brado de afeto que diz: aí está o teu filho. Agora, não somente isso, não somente você vê Jesus sendo um indivíduo responsável como primogênito pela sua família, você vê o Senhor Jesus Cristo cumprindo o 5º mandamento da lei: honra teu pai e tua mãe. E normalmente a gente só pensa nesse mandamento quando a gente vê adolescente rebelde. Não é assim? Quando vê adolescente rebelde, eu estou acostumado a ter gente me procurando e falar: pastor, conversa com meu filho. Eu falei: por quê? Menino rebelde. Aí tem: pastor, por favor, lembra lá o meu filho que ele precisa honrar o pai e a mãe. Aí você vai conversar com aquele adolescente rebelde sem causa. Você fala: meu filho, olha a palavra de Deus, honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e que tenha vida sobre a terra. E a gente acha que esse mandamento diz respeito somente a essa
ordem familiar. Honra teu pai e tua mãe. Sim, diz respeito à ordem familiar. Mas o quinto mandamento não diz respeito só à ordem familiar, diz respeito a todas as formas de autoridade e ordem autoritária que Deus estabeleceu. E eu estou usando a palavra que é autoritária não no sentido pesado, no sentido numa conotação negativa, mas no sentido técnico. Uma estrutura de autoridade que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu estruturas de autoridade na família. Deus estabeleceu estruturas de autoridade dentro da igreja. Deus estabeleceu estruturas de autoridade no Estado. Deus estabeleceu estruturas de autoridade porque Deus é um Deus de ordem. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele diz para Maria, aí está o teu filho, ele está cumprindo o quinto mandamento, e ele está dizendo que não é só sobre o adolescente rebelde, mas é sobre o indivíduo que eventualmente está lutando com a autoridade do seu chefe, que é um indivíduo que não entende que Deus criou sistemas de autoridade para o nosso bem, e honrar essas autoridades que são colocadas sobre nós é um chamado do cristão. Note que o Senhor Jesus Cristo ele não somente está honrando a sua mãe, ele está honrando o Estado, porque ele está morrendo debaixo do imperador, ainda que de maneira injusta. E meus irmãos, nós vivemos uma época em que a gente não sabe mais lidar com a autoridade. A gente vive uma época em que a gente não sabe, se a gente não sabe honrar pai e mãe, quanto vai lá honrar a autoridade? Honrar as estruturas de governo que Deus estabelece sobre nós. A gente não... Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas, meus irmãos, quando eu era mais jovem, eu tinha extrema dificuldade de entender isso. De que para o nosso bem, Deus estabeleceu sobre nós indivíduos que exercem autoridade. Que para o nosso bem, Deus estabeleceu ordens de autoridade, que isso revelam que Ele governa sobre todas as coisas. E você já percebeu que na nossa casa a gente não leva isso a sério? Filho não obedece mais pai. Esposa morre. Falar de submissão hoje para uma mulher do século 21 é quase que um crime. É bem verdade que tem muita gente falando de submissão de maneira muito tosca e antibíblica. Mas sim, a autoridade da casa foi entregue ao homem, ao marido. A autoridade da igreja foi entregue aos presbíteros. A autoridade do Estado foi entregue ao governante, que é ministro de Deus e que porta a espada. O Senhor Jesus Cristo está reconhecendo que Deus... Ele trabalha com estruturas de autoridade para o nosso bem, a tal ponto que Ele honra isso quando Ele diz, mulher, aí está o teu filho, honra teu pai e tua mãe. O honra teu pai e tua mãe não é só sobre o pai e a mãe, é sobre o governante, é o professor, é o chefe, é o pastor, seja quem for. Se Deus colocou numa organização de autoridade, honra teu pai e tua mãe. Honra aquele que tem autoridade sobre você. Honra aquele que foi colocado numa estrutura que Deus desenhou. E como isso é difícil para a gente, né? Como é isso dói quando a gente precisa ser confrontado, quando a gente precisa ouvir um direcionamento, recebe o famoso feedback 360 da empresa, né? Aí vem o teu chefe e descasca em você, você fala, miserável. O quinto mandamento grita para a gente, honra teu pai e tua mãe. Honra aquele que foi revestido de autoridade sobre você. É isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Ele está honrando Maria, sua mãe. Está nos lembrando que Deus nos dá para o nosso bem pessoas que estão acima de nós e que exercem autoridade. Um brado de afeto, um brado de cuidado, um brado de amor. Maria, aí está o teu filho, você não está desamparada, você não vai ficar só. Na medida em que você estiver no pé da cruz, você
está amparada. Agora, na mesma medida em que ela fala para Maria, e ele fala para Maria, o Senhor Jesus Cristo fala para Maria, ele também fala para o discípulo amado, que aqui no caso é João. E ele diz para o João, e ao discípulo, versículo 27, aí está tua mãe. E aqui eu quero chamar esse segundo brado de transformação. Porque João, depois que ele ouve este brado, depois que ele ouve esta fala do Senhor Jesus Cristo, João ele deixa de ser um discípulo, ainda que muito amado, deixa de ser um discípulo, e agora ele passa a ser filho de alguém. Isso transforma a vida de João de tal maneira que a partir de agora João sabe que ele tem alguém que está debaixo dos seus cuidados. Interessante que o versículo 27 continua, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Maria ganhou uma nova família. João ganhou uma nova mãe. E se Salomé, que era a mãe de João, que estava nessa cena, ouviu isso, é muito interessante, não tem rixa, não tem briga. João ganha uma nova mãe. Ele deixa de ser discípulo e agora se torna filho de alguém. Ele pertence e é pertencido. O Senhor Jesus Cristo transforma completamente João na medida em que ele coloca numa nova realidade comunitária. Maria recebe uma nova família e João tem um novo membro na sua família. E meus irmãos, isso tem tudo a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a partir do momento que a gente crê no Senhor Jesus Cristo, nós somos colocados numa família. Aí a gente vira irmão de alguém, a gente vira pai do que não tem pai, a gente é convidado a ser mãe do que não tem mãe, a gente é convidado a abraçar o que não tem família, a gente é imerso numa nova realidade comunitária, somos absolutamente transformados e deixamos de ponderar somente a nossa vida específica. E a gente começa a pensar de maneira comunitária. João, até esse momento, ele é discípulo de Jesus, devia estar preocupado com a vocação, devia estar preocupado com o seu ministério, devia estar preocupado com um monte de coisa. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo diz, aí está a tua mãe, a vida de João mudou. Porque agora ele não vai se preocupar só consigo. Tem uma outra pessoa com quem ele vai se preocupar. Tem um outro indivíduo. Tem alguém que necessita do seu cuidado. O Senhor Jesus Cristo está colocando João, transformando João de maneira profunda. Esse indivíduo que era chamado filho do trovão, depois desse brado ele se torna um apóstolo do amor. João era o filho do trovão, um indivíduo que era cheio de força. Depois que ele ouve, aí está a tua mãe, ele se torna o apóstolo do amor. Ele se torna um indivíduo que ama profundamente, que entendeu o que é o amor de Deus. Porque quando a gente se encontra no pé da cruz, gente, a gente dá as mãos, a gente não dá dedo de acusação. Quando a gente se encontra no pé da cruz, a gente é colocado numa nova realidade comunitária, onde, como eu disse para você, os órfãos encontram pais e mães, os desprovidos de família encontram família, os solitários encontram companhia, os que não têm irmão, agora têm irmão. Aí está a tua mãe. E meus irmãos, nós vivemos uma época que eu costumo dizer que é a época da privatização da vida e da experiência cristã. Nós achamos nesse mundo que a nossa experiência de fé, a nossa vida chamada religiosa, ela é algo que diz respeito ao nosso foro íntimo e ninguém tem nada a ver com isso. A gente passou a acreditar que a nossa experiência cristã, ela é uma caminhada solitária, em que a gente caminha e ninguém tem nada a ver com isso.
Estou acostumado a ter que, às vezes, confrontar alguém, ou às vezes conversar com alguém sobre alguma necessidade imediata. Eu ouço, não, pastor, fica tranquilo que isso daqui é do meu foro íntimo. Por favor, pastor, não se mete que isso daqui é meu foro privado. Isso é de caráter particular. Sabe como que eu respondo gente que fala assim? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu falo assim, cale a sua boca. Porque se você professa fé e diz, Pai nosso, e diz, pão nosso, o perdão nosso, o Senhor nosso, então o teu problema é meu. O que está acontecendo contigo me afeta. O teu pecado suja a minha comunidade. O teu sofrimento tem que ser meu. Porque todos nós ouvimos, aí está a tua mãe. Nós fomos colocados numa realidade comunitária. Nós fomos chamados para adotar, para incluir, para trazer, para abraçar. E aí a gente vive esse mundo de o meu perfil, o meu avatar, a minha senha, o meu cartão de crédito. Deu para entender? E a gente aplica isso na nossa esfera cristã e a gente acha que a gente caminha sozinho. Meus irmãos, não existe experiência cristã bem-sucedida num caminho de solidão. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, João, você vai passar agora a ser amado como um filho. E você agora tem a responsabilidade de cuidar de uma mãe. Tem benefício, mas tem responsabilidade. Essa mulher que amava a mim, agora vai te amar. Como filho dela. E qual que é a responsabilidade? Cuida dela. Porque a partir desse momento, vocês estão sendo colocados numa realidade comunitária. Meus irmãos, eu não tenho muitas delongas nesse sermão. Esse sermão é muito direto e muito claro. E a melhor maneira que eu entendi esse negócio de amor comunitário transformador foi quando eu tive uma experiência numa das igrejas que eu pastoreei, em que a gente estava no culto, num domingo qualquer, domingo de manhã a gente estava lá no culto, tudo mais. E aí os diáconos da igreja começaram a se movimentar no meio do culto, eu vendo aqueles diáconos todos alvoroçados, o que está acontecendo, não sei o que, peguei um diácono pelo braço, falei, o que está acontecendo aí, cara? Virou para mim e falou assim, não, pastor, é que estamos com um problema. Aí eu virei e falei, qual que é o problema, meu irmão? Aí ele falou, é que tem uma pessoa, uma moça, que entrou aí na igreja, e olha o discurso de batistão, né? Ela não está com a indumentária correta. Coisa de batista. Aí eu falei, qual que é o problema da indumentária da menina? Ele falou, pastor, você precisa ver. Eu falei, calma, fica tranquilo. Terminou o culto. Fui lá atrás da moça da tal da indumentária errada. E de fato, a menina estava vestindo um top, daquele de academia, sabe? As meninas usam, que tipo 4 dedos assim. Barriga de fora, tudo de fora, uma calça legging e um tênis. Eu falei, não é a melhor das opções de vestimenta para você ir para a igreja. Na época nem tinha casado com a minha esposa, ainda chamei uma moça da equipe da igreja, falei, vem cá comigo. Entramos numa sala, nós 3. Cheguei nela, falei, ô irmã, como é que você está? Chamei até de irmã. Ela falou, irmã, que tal? Ela não era crente, evidentemente. Vi que você chegou aí e tal, a gente queria te conhecer, o que está acontecendo? Aí a menina desabou de chorar, mas desabou de chorar. Eu não sabia o que fazer. Garoto, pastor recém-formado, aquela coisa assim, meu Deus, e agora? Passou um tempo, a menina acalmou um pouco e começou a contar a história dela para a gente. A menina tinha uma história, ela tinha 24 anos de idade, 23 para 24 anos de idade, tinha uma vida e um histórico de abuso, de todos os sentidos.
abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, abuso verbal, tudo, absolutamente tudo. Uma menina que tinha sido abusada em todos os sentidos. E a minha impressão é que ela se encontrou como gente, porque visto que ela era tratada como bicho em todos os lugares que ela estava, ela se encontrou como gente meio que na academia, lá, puxando uns ferros, e a menina virou uma halterofilista. E a menina chegou lá na igreja, se converteu, passou a conhecer Jesus, e o tempo passou. Até que um dia a gente estava terminando um retiro de carnaval da igreja, e a menina foi dar um testemunho. E ela falou uma coisa que me marcou, coisas que eu nunca tinha percebido na minha vida. Ela virou e falou assim: irmãos, eu queria agradecer vocês. E todo mundo travou. Porque até eu ter entrado nesse lugar, eu sabia o que era ser desejada. Eu sabia o que eram relacionamentos vazios e sem sentido. Eu sabia o que era ser cobiçada como um objeto. Eu aprendi tudo que esse mundo pode oferecer. Mas só depois que eu fui colocada nessa comunidade é que eu descobri o que é ser amado. Porque aqui eu encontrei pais que não me abusavam. Encontrei irmãos que não me menosprezavam. Eu encontrei mães que me abraçaram. Eu encontrei família. E eu encontrei Jesus. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para João. João, aí está a tua mãe. Você vai cuidar de alguém. Você vai ser responsável por alguém. E o benefício dessa comunidade é que você vai ser amado como um filho. Porque essa mãe vai te amar como um filho. E você vai cuidar como um filho. Meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é muito simples. Enquanto a gente não compreender esse brado da cruz, que nos convida para uma nova realidade e uma nova dinâmica de vida na comunidade de Cristo, a gente não entendeu o que é o cristianismo. Vamos embora, fecha a porta, esquece esse negócio. A gente não entendeu essas coisas. Se a gente não está disposto a abrir a nossa vida para relacionamentos e realidades espirituais profundas, se permitir ser tocado de maneira profunda e tocar de maneira profunda na vida dos outros, se nós não nos permitirmos ser bênção, ser os filhos dos que não têm filhos, ser os pais do que não tem pai, ser a mãe daquele que não tem mãe, a gente não entendeu o que é o cristianismo, e esse brado de afeto que jorra da cruz dizendo: eu quero transformar você na medida em que eu te coloco dentro de uma nova realidade comunitária. João, não basta ser só o discípulo amado, eu quero que você seja aquele que foi inserido numa nova realidade comunitária. E aí você vai entender o que é o cristianismo, o que é ser meu discípulo, o que é estar ao pé da cruz. Caso contrário, o nosso cristianismo é só discurso, é cínico, é só blá blá blá. E não tem nada desta nova realidade que jorra da cruz do Senhor Jesus Cristo. Essa noite eu vim convidar você a fazer uma reflexão muito simples. Primeiro, o brado do afeto da cruz nos lembra que nós não estamos desamparados. Esse brado da cruz nos lembra que na medida em que nós nos colocamos aos pés da cruz, nós nunca vamos estar desamparados. Nós nunca vamos estar sozinhos. Nós nunca vamos estar vivendo uma realidade sem apoio, sem a presença do próprio Cristo. E esse brado de transformação nos modela, nos transforma, faz com que a gente seja gente completamente diferente
na medida que o Senhor Jesus Cristo nos dá novos irmãos, novos pais, novas mães, novos amigos, novos filhos. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo espera e quer da sua igreja. E meus irmãos, como eu disse para vocês, esse é o maior testemunho do amor de Cristo que a gente pode dar. A maior ferramenta evangelística que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem nesses dias de relacionamentos e relações descartáveis e frívolas, em que a gente se relaciona como se relaciona no networking, só para tirar alguma coisa de vantagem. Quando esse mundo percebe uma igreja que se ama profundamente, que assumiu o papel do filho, que assumiu o papel da mãe, eles dizem: eu quero isso para mim, porque eu estou cansado de relacionamentos vazios. Eu estou cansado de um amor de boca. Eu estou cansado de promessas que não se cumprem. Eu estou cansado de ser descartável. Na medida que a gente se ama, na medida em que a gente leva esse brado da cruz a sério, a gente anuncia com poder violento o amor do Senhor Jesus Cristo. A gente manifesta isso de maneira tão profunda que se torna irresistível para aquele que não crê. Portanto, meus irmãos, é um brado de afeto, um brado de transformação, de inclusão, de abraço, de cuidado, de uma nova realidade. Que o Senhor Ele tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia de mim e de você, da nossa mediocridade, que não tem coragem de abraçar, que não tem coragem de assumir a responsabilidade das mães que o Senhor traz para nós, dos filhos que nós temos que acolher e adotar, das pessoas que precisam de nós. Abaixe sua cabeça. Queria convidar você para uma reflexão muito simples e uma oração muito simples. Primeiro eu quero convidar você a agradecer, porque o Senhor Jesus garante que a gente não está só. Ele garante que a gente não vai ficar desamparado. Então agradece ao Senhor Jesus por isso. Fala: Senhor, obrigado porque eu não estou desamparado. Mas do mesmo jeito eu queria convidar você a fazer uma oração que diz: Pai, me ajuda a ouvir esse brado e entender que eu sou esse agente de acolhimento que o Senhor quer usar. Me ajuda a levar a sério e a ouvir: aí está a tua mãe, aí está o teu irmão. Ajuda-me a entender a realidade da comunidade de maneira profunda, para que eu seja transformado e transformada nesse processo. Pai, obrigado. Obrigado pelo brado da cruz, que nos lembra essas coisas, que nos convida a ponderar sobre a importância de sermos transformados na medida em que o Senhor nos inclui numa nova comunidade. E Pai, tem misericórdia do nosso egoísmo, da nossa mediocridade, tem misericórdia da gente. Porque como bons filhos de Adão, a gente não tem interesse nenhum em acolher. A gente está mais preocupado com os nossos interesses, a gente está mais preocupado com os nossos castelos pessoais, os nossos impérios pessoais. E Pai, fala hoje à noite para a gente: aí está a tua mãe, aí está o teu filho, e nos coloca de fato numa realidade comunitária transformadora, em que a gente abrace de verdade, em que a gente acolha de fato, em que a gente seja capaz de entender isso de maneira profunda.
E Pai, ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, não permita que a gente saia do pé da cruz. Ainda que a gente esteja ferido, machucado, desamparado, se sentindo mal e angustiado, não permita que isso seja suficiente para a gente largar o pé da cruz. Porque é no pé da cruz que a gente ouve um brado de transformação e de acolhimento. É no pé da cruz em que o Senhor Jesus Cristo fala diretamente para o nosso coração. É no pé da cruz que o Senhor Jesus Cristo fala de maneira que transforma a gente. Então, Pai, essa noite fala com a gente de maneira profunda. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.